Oiê! Mais uma manhã aqui, trazendo uma palavra para vocês, um devocional abençoado. E hoje o devocional do dia é relacionamento e aliança. E o versículo está em Amós 3:7 da versão ACF. E bora lá. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. O objetivo de Deus com a profecia é estabelecer um relacionamento com as pessoas, algo que ele sempre quis desde Adão. Muitas vezes Deus dá uma palavra para uma igreja para mostrar que tem pacto com ela. Na profecia, vemos um Deus insistindo em ter uma aliança com os seus filhos. Dedique-se a um relacionamento profundo e revelador com o Senhor. Aceite a aliança que ele propõe. Ame o profético e desfrute do sobrenatural de Deus. E é sobre isso, né, gente? Quando Deus fala algo pra gente, a gente simplesmente precisa ter a sabedoria e o entendimento daquilo que ele tá querendo nos falar, né? Pra gente poder seguir exatamente e a gente alcançar as nossas bênçãos. Muitas vezes a gente tá tão limitado, com os ouvidos tão fechados, indo somente pelo nosso eu, né? E não indo pela voz do Senhor, não buscando em oração. E mesmo quando a gente busca em oração, se a gente não tiver um coração quebrantado, um coração limpo, a gente pedir coisas boas e certas, coisas dignas, andar pela verdade, né? Deus, ele não vai conceder. A gente precisa pedir coisas certas, a gente precisa viver na verdade do Senhor, coisas boas, né? Se você carregar maldade, você vai receber maldade. Se você carregar bênçãos, você vai ser suprido de uma forma sobrenatural e você vai receber só bênçãos, mas precisamos andar por um caminho reto, justo, da verdade, com um coração sincero, sem deixar que o mal prevaleça sobre nós, né? Hoje eu estava escutando uma oração e ele estava falando exatamente isso, de como as pessoas não conseguem entender que ter sentimentos ruins, né, no coração, bloqueiam as bênçãos, né? Então a gente precisa andar, gente, com sentimentos bons, como eu já disse, né? Vibrar com a vitória do próximo, ficar feliz com a conquista do próximo, aquilo que as pessoas trazem para vocês que são coisas boas. Gente, a melhor sensação é se colocar no lugar do outro, sabe? E tentar ver o que ele tem passado, o que ele tá vivendo, se ele recebeu uma coisa boa, cara, ficar feliz por aquela conquista daquela pessoa. Mas se ele tá passando por um momento de dificuldade, não seja egoísta, olha pro coração dele, estenda as mãos, sabe? Não olhe só pra você, a gente não pode olhar só pra nós, porque o erro do ser humano é pensar hoje cada um por si, e não podemos ser assim, porque ao nosso redor tem muitas pessoas que estão chorando, gente, chorando por dentro e se fazendo de forte por fora, sabe? E a gente não consegue perceber, porque às vezes a pessoa tá gritando socorro e a gente tá desatento. Por quê? Porque a gente fica olhando pra nós. Muitas vezes a gente olha assim pra vida do próximo pelas vitórias, né? Pelas coisas boas que ele tem, e a gente esquece até de olhar pelas nossas. Às vezes a gente quer invejar a vida do próximo e esquece de olhar para nossa vida. Não pode ser assim. A inveja, ela mata, né? Então a gente precisa ficar feliz com a conquista do próximo, não olhar se ele tá crescendo, se ele tá prosperando, se ele tá recebendo bênçãos, por que acontece isso na vida dele e não acontece na minha? Ah, meu Deus, ele não merece. Quem somos nós para julgar o que ele merece e o que ele não merece? Quem somos nós, né? Para poder querer viver aquilo que o outro vive. Cada um tem a sua própria vida. Então a gente se alegra com as bênçãos do próximo e a gente chora também quando o próximo chora. Vamos ser assim, gente, vamos ter um coração quebrantado, um coração justo, sem apontar o erro do próximo e sem apontar os defeitos. Vamos olhar mais para nós, porque somos sim imperfeitos e muitas vezes a gente julga o próximo, a gente consegue ver todo o erro do próximo, todos os defeitos do próximo, mas a gente não consegue errar, não consegue ver os nossos próprios erros, né? E às vezes os erros que a gente comete é o erro que a gente tá falando do cara ali, do fulaninho, mas a gente não consegue assumir que somos iguais. Olha o mistério, gente. Quantas pessoas que não chegam pra mim e falam, porque fulano é assim, porque ciclano é assim. Cara, e ele tá falando dele mesmo. Ele tá falando do defeito do cara ali e ele tem o mesmo defeito. Só que ele não consegue achar que ele também tem defeito, né? Pelo orgulho dele, por de repente se sentir soberbo. Ele tá apontando o que o carinha ali da esquina fez. Ai, olha o fulano, ele fez isso, fez aquilo. Você acredita? Mas ele tá falando de uma característica dele. Ele tá julgando a atitude do cara que ele faz. Então, gente, que a gente para de olhar pro próximo, que a gente para de olhar pra vida das pessoas, seja como a gente estiver olhando, com os olhos bons ou com os olhos ruins, que a gente deixa de olhar pra vida das pessoas e comece a olhar pra nossa vida. Nós precisamos correr atrás do nosso e esquecer
o que o cara ali do lado, o vizinho, fulano, seja quem for, faz. Sabe por quê? Porque isso vai te levar para um crescimento, para uma evolução espiritual, para um crescimento e conquista das coisas que vocês têm desejado em todas as áreas de vocês, uma evolução na vida de vocês sem bloqueios, porque a partir do momento que a gente fica julgando o próximo, que a gente fica observando os erros, ou o crescimento, seja o que for, a gente esquece de cuidar da nossa própria vida. Então que hoje vocês entendam isso e que a gente ande por um caminho certo e justo, porque quer dizer aqui que o relacionamento e a aliança com Deus, a gente precisa ter, mas a gente precisa viver na verdade, para que Ele possa ter um relacionamento com a gente sincero e que a gente possa firmar essa aliança com Ele, né? Que a gente possa seguir. Quando a gente receber uma bênção, diante de uma oração, que a gente não solte das mãos dele, que a gente não esquece quem nos abençoou, né? Quem que nos traz uma direção, quem que nos alegra quando estamos tristes, quando a gente precisa de uma cura, quem que nos dá essa cura, né? Um milagre, uma porta aberta, que a gente nunca se esqueça de onde nós viemos, quem somos, quem nos ajudou e quem nos ajuda todos os dias. Que a gente tenha muita sabedoria e que essa aliança seja uma aliança eterna, porque Deus, ele é eterno, Deus, ele é nas nossas vidas hoje, ele foi ontem, ele é hoje, ele será amanhã. Então é isso que eu deixo para vocês. E agora vem a oração, né, gente? Depois eu vou falar um pouquinho sobre esse versículo aqui. Então eu vou fazer a oração e depois eu finalizo falando só um pouquinho sobre o versículo, que eu só passei aqui alguma coisa que eu senti no coração de falar, e vamos para a oração. Deus meu, declaro o meu amor ao Senhor e quero ter mais intimidade com Jesus, firmar uma verdadeira aliança entre nós e aprender cada vez mais a ouvir a sua voz através do profético. Acredito nas suas revelações e desejo saber mais dos seus segredos. Que o Senhor me dê a oportunidade de conhecer a rota profética da minha vida. Em nome de Jesus, amém. E esse versículo, gente, ele destaca o quê? Ele destaca a fidelidade de Deus em comunicar, em falar, né, os seus planos para o seu povo, né? E como que ele faz isso? Por meio dos profetas. Já disse também sobre os profetas para vocês. E uma observação, gente, tudo que Deus faz é com propósito. Ele não faz nada sem um planejamento e sem ter um objetivo, né? Ele não age impulsivamente, é impossível, mas ele sempre revela os seus planos aos escolhidos, para que a gente possa, né, já ser preparado e a gente andar por um caminho ali certo, sem errar, né? E é isso. E o papel dos profetas na Bíblia, qual que era, né? Os profetas, eles são os mensageiros de Deus, né? Que são os responsáveis por alertar, por corrigir, por dar uma direção, né, ao povo. Então, esse versículo mostra que Deus os usavam, né, para comunicar os seus eventos futuros, seus planos, os seus projetos, os seus propósitos. Então é isso, gente, a mensagem de hoje é essa. Eu espero mais um dia ter falado aí um pouquinho com vocês. Nós não somos perfeitos, somos sim cheios de falha, né? A gente falha demais, a gente aponta, a gente julga, mas é isso, né? A gente precisa só reconhecer nossos erros, olhar um pouquinho mais pro próximo com um coração quebrantado, reconhecer os sentimentos do próximo e não só olhar pra gente, né? Porque assim, gente, o que eu penso? As pessoas, elas fazem a maldade para as pessoas, né? Elas desejam, de repente, até sem ser intencional, algo ruim ali, ou fazem algo ruim, mas elas fazem isso pensando nelas. Elas não conseguem ver o que qual é a consequência que vai acontecer na vida daquela pessoa que ela tá fazendo isso, né? Então, assim, gente, é um egocentrismo, é um egoísmo que Deus, ele não se agrada. Eu trago isso para vocês hoje, para que a gente tenha sabedoria com o próximo e até mesmo com nós, porque aquilo que a gente fizer de ruim, sentir de ruim, vai só prejudicar a nossa própria vida, né? Então vamos se alegrar com a vitória do próximo e vamos também ajudar quando o próximo estiver triste. Não olha só para vocês, sabe? Tudo que vocês fizerem de bom ou de ruim vai ter uma consequência. A gente precisa entender isso, né? Que a gente tenha no nosso coração o desejo de somente fazer coisas boas, né? De ter sentimentos bons, para que a gente possa também receber somente coisas boas. Às vezes a gente fica na luta, na prova, ai meu Deus, por que isso, por que aquilo, trava alguma coisa, porque acontece alguma coisa ruim, às vezes é porque a gente teve algum sentimento, alguma atitude que não agradou, né? E a gente só tá recebendo aquilo que a gente fez, né? Então é isso, gente, a palavra de hoje. Muito obrigada. Mais um dia muito feliz por estar trazendo a palavra de Deus. Eu tô muito feliz mesmo, muito grata por ter tomado essa iniciativa, porque eu tô recebendo muitas mensagens que tá sendo legal. Pode ser assim 2, 3, 4, 5 pessoas, mas para mim isso já me agrada, porque em todas as minhas orações eu falo para Deus, se uma pessoa que estiver no meio, né, for a escolhida do dia para escutar o que eu tô passando, o que eu tô levando, gente, porque tudo isso tem um porquê, tem um propósito, como eu acabei de falar. Essas orações, esse sentimento que veio no meu coração, eles não são em vão. Eu tenho certeza
que alguma razão tem, né? Não só pela minha vida, mas sim para alcançar outras vidas, né? Que de repente estão precisando ouvir essas instruções, essas palavras, essas mensagens. Isso, eu tô fazendo o que eu posso, mesmo diante das minhas falhas, dos meus erros, das palavras que às vezes eu troco tudo. Não é fácil estar aqui, né? Todo mundo sabe que isso nunca foi o meu propósito, estar nas redes sociais, mas a gente não faz aquilo que a gente quer, né? E a gente tá aqui sim para servir ao Senhor e fazer o que Ele nos manda fazer, e eu espero estar cumprindo com o propósito de uma forma abençoada, e que eu possa sim, através da palavra, estar ajudando muitas vidas. E esse é o meu foco, né? É o caminho. Então eu agradeço demais e já desejo a vocês um dia maravilhoso, um dia abençoado, que Deus possa honrar a vida de cada um de vocês e que vocês tenham um dia maravilhoso. Um beijo no coração de vocês mais um dia e obrigada.